Olá, queridos! Hoje nós vamos conversar sobre de que forma nós podemos ajudar o mundo inteiro, tá? Esse vídeo ele vem de uma pergunta específica onde a pessoa está extremamente preocupada com o sofrimento dos animais, mas é muito comum que a gente tenha algum tipo de preocupação com um sofrimento específico, talvez porque você tenha vivido alguma experiência aonde aquela situação ela te traz mais preocupação, tá? Mas o número de situações que a gente pode agregar aqui é muito grande, não somente o sofrimento dos animais, tá? Que traz um desconforto enorme para nós, saber que existe um sofrimento tão grande, matança de animais, nós sentimos a injustiça aí, né? Mas também, muitas vezes, a sua preocupação é com uma pessoa da sua família que está doente, ou que está usando drogas, ou que está se prostituindo, ou que está em alguma situação de muito sofrimento, seja lá o que for. E levando, né, o pensamento a este mundo inteiro, a gente vê que há tráfico de pessoas, abuso infantil, todo tipo de doença, guerras. Então a nossa mente ela pode escolher aí para se apegar ou vários desses tipos de sofrimento. E a gente não sabe o que fazer para ajudar. Então, eu gostaria que a gente fosse juntos, né, no raciocínio do que a gente poderia fazer, né? Então, eu estive pensando sobre isso e muitas coisas me foram reveladas, como o fato de que existe uma ação do Espírito Santo, mesmo aqui no meio da nossa ilusão, aonde às vezes uma pessoa é levantada para resolver ou de alguma forma libertar as pessoas de uma situação como essas. Por exemplo, a gente vê na libertação dos negros, a gente vê uma pessoa que se levanta ali e ela faz acontecer coisas que a gente nem acredita, né? Eu assisto muitos filmes sobre isso, né? E eu fico muito emocionada de ver quando Deus pega uma pessoa numa missão dessa, mesmo aqui, eu quero dizer assim, mesmo no mundo ilusório nosso, coisas incríveis acontecem, né? E vocês veem, por exemplo, a lista de Schindler. Esse homem, ele nem tinha o interesse a princípio, se você já assistiu o filme, ele não tinha o interesse, no partido dele, salvar tantas pessoas. Mas ele foi agarrado assim pela situação, né? E ele fez algo inexplicável, muito maior do que ele mesmo esperava. E eu acho que todos aqueles que são colocados numa missão, eles não têm escolha, gente. Eu acho que é uma coisa que o toque do Espírito bate em você, aquilo ali cai na sua mão, tá? E você é levado a fazer a missão, entende? Como Moisés libertou todo aquele povo. Eu indico para vocês um filme que eu assisti, incrível também, se chama Mully, M-U-L-L-Y. Se vocês assistirem, vocês vão ver que também este homem libertou, salvou muitas crianças na África, Quênia. E nós olhamos assim, dizendo, mas o que é que eu vou fazer? Né? Eu sou tão pequeno diante da matança de animais, ou essa guerra que está aí para acontecer.
entre Rússia e Ucrânia. E nós nos sentimos impotentes até mesmo diante do sofrimento de uma pessoa que está doente, que está desempregado, que está num problema de depressão, casamento. O que é que eu posso fazer para ajudar? Então, se você não é aquele que está na frente da missão e ainda assim você gostaria de ajudar, o que eu faço pessoalmente, tá? Com as minhas mãos, o que eu faço é ajudar as instituições que estão na frente desses projetos. Ou seja, se sua preocupação é com os animais, financeiramente você pode ajudar, você pode assinar as petições deles, né, para que eles levem às autoridades, você pode participar de alguma forma, você pode se envolver de alguma forma, tá? Mas, por exemplo, eu gostaria de dizer, aqui nos Estados Unidos tem muito a questão de armas, né? A pessoa pega e compra uma arma de fogo daquelas de guerra com a maior facilidade do mundo, vai nas escolas e mata um monte de criança. Então eu gosto de apoiar essas causas contra a facilidade de comprar armas nos Estados Unidos. Então, quando eles mandam listas para abaixo assinado, eu assino. Quando eles pedem dinheiro, eu mando. Mas, amados, espiritualmente falando, tá? Espiritualmente falando, se você for perguntar assim, o que é que o caminho infinito vai pedir de nós? Qual seria o conselho que Joel nos daria aqui, tá? Então eu quero dizer que toda essa cena, que todas essas coisas, elas estão acontecendo no nível de uma mente separada de Deus. Então, tudo que a gente vê aqui no nosso mundo é baseado em algo que nunca aconteceu, em algo que não é real, porque não está na mente divina. Então, seria isso que Joel ia lhe dizer. Essas coisas não fazem parte daquilo que Deus criou. E o que Deus criou não foi criado. Você vai dizer assim, Cíntia, mas eu tô vendo aí. Eu estou vendo aí. Então, nós temos que refletir naquilo que Jesus Cristo disse. Ele disse que ele venceu o mundo. Mas o mundo continuou aí do mesmo jeito. Até hoje, né? Nós continuamos vendo um mundo que Jesus venceu. Como foi que Jesus venceu este mundo? Jesus, ele venceu esse mundo retirando ele mesmo dessa consciência. Retirando ele mesmo deste sonho. Uma vez eu tive um sonho, amados, que era assim. Eu via uma amiga minha conversando com outras amigas dela. E eu estava de longe. E vinha um homem e esfaqueava elas. E elas ficavam no chão, se debatendo numa poça de sangue enorme. Eu, no sonho, me desespero e digo, o que é que eu posso fazer? Essa mesma pergunta. E a resposta foi, você não pode resolver o sonho dentro do sonho. Acorda. E eu acordei. Estava tudo resolvido. Quando eu acordei, estava tudo resolvido. Nada daquilo existia. Então, como é que a gente se envolve com as coisas do mundo? E aí, graças a Deus, a gente, em geral, a gente pega uma ou outra para a gente se apegar. Não é com tudo que a gente se apega. E a gente começa a se envolver. Então, você vê o sofrimento dos animais, o que é que você faz? Dentro do seu ser, você começa a sofrer junto com eles. Você começa a sentir raiva de quem está
matando os animais. Você às vezes começa a sentir raiva de quem está consumindo os animais ou de quem não está apoiando a causa dos animais, e aquilo vai criando mais e mais separação. Ou seja, você está dentro do sonho e você está ali criando mais sonho, você está sendo levado a não vencer este mundo, mas a perder, né, esta batalha com o mundo. Porque a única forma que você tem de salvar o mundo inteiro de qualquer situação é você se elevar acima do mundo, acima da consciência material. Então, quando eu disse a vocês assim, eu assino o papel contra as armas, né? Quando eles pedem, fazem esses abaixo-assinados, eu mando o dinheiro, mas de forma alguma eu me envolvo emocionalmente ou eu me coloco em raiva de governo ou de pessoas que pegaram a arma e saíram matando. Pelo contrário, eu sempre estou em oração para que esses possam ser libertos, para que eles também saiam da dimensão do sonho, que eles também saiam dessa consciência material e que eles também se elevem acima dessa consciência, para que eles possam conhecer uma consciência amorosa de unidade. Não existe em nenhum nível, nem no nível material, nem no nível espiritual, você ajudar alguém se você estiver se colocando no nível da pessoa ou da situação. Se você não se colocar acima, você não pode ajudar. Vamos dizer assim, uma pessoa está se afogando, tá? Para você tirar a pessoa dali, você tem que estar num nível acima dela, você tem que pelo menos saber nadar. Se você não souber nadar, você não pode ajudar a pessoa. Então, se eu estou vendo uma pessoa em fraqueza, em sofrimento, se eu estou vendo alguém doente, e eu vou me alinhar à pessoa no nível dela e começar a sofrer junto com ela, chorar junto com ela, porque eu estou mostrando empatia, por exemplo. A gente tem essa ideia errônea de empatia. A gente acha que se eu sofrer junto com você, eu estou tendo empatia. Na realidade, empatia é quando eu olho para você e eu digo assim, não existe fraqueza em você. Não existe doença em você. Não existe dor em você. Você é o próprio Filho de Deus. Você é divino, você é espírito. Quando eu me elevo acima do nível aonde o sofrimento está, aí eu te ajudo. E eu, quando retiro a minha consciência da dor, do sofrimento, do ódio, do desejo por vingança, do tomar partidos, quando eu me elevo acima disso e eu estou num nível da quarta dimensão, aonde eu reconheço somente a Deus, o mundo de Deus, o amor de Deus. Quando eu estou nesse nível, eu me retiro do mundo. E assim, eu trago comigo outras consciências que estão prontas, tá? Então, o que é que acontece? Na medida em que nós estamos aqui aprendendo a elevar um pouco a nossa consciência, isso acontece porque antes de nós, alguém já se elevou, certo? E ao se elevar, esse alguém nos levantou e começou a nos trazer, a nos puxar para uma consciência mais elevada. Agora, se eu estiver aqui vendo abuso sexual infantil, isso revolta qualquer um, tá? E agora eu vou odiar, eu vou desejar o mal, eu vou
entrar nessa consciência, eu estou criando mais e mais disso aí. Aí eu não venci o mundo. Aí você vai dizer assim, Cíntia, então eu vou ficar de mãos atadas, eu não vou fazer nada. Amados, veja isso. Se uma situação chegar na sua mão, você não vai fechar os olhos. Vamos dizer assim, seu vizinho está abusando sexualmente de uma criança, tá? Eu não estou dizendo que você não vá tomar uma ação quanto a isso. Obviamente eu chamaria a polícia sem pensar duas vezes, eu faria isso. Mas eu não deixaria que o meu coração, eu ia trabalhar, porque eu sei que imediatamente o meu coração ia se encher de revolta. Eu sei que iria acontecer isso comigo. Então o que é que eu iria fazer? Eu iria me limpar, pedir a Deus que tirasse do meu coração e que eu pudesse me elevar a uma consciência de unidade e amor, para que esse outro que está aí causando isso tudo, ele também possa receber e se elevar. Então, dessa forma, eu estaria ajudando não só a criança, mas aquele que também está sendo vitimizado pela seu próprio sentimento de separação e sua ignorância espiritual. A gente, para ajudar, para vencer o mundo, para ajudar o mundo inteiro, gente, a gente não pode estar no mundo. A gente tem que estar no mundo, mas não ser do mundo, sabe? A gente não pode participar, não ser igual, não entrar. Então, eu pessoalmente, amados, eu procuro não entrar em nenhuma dessas questões. Eu vou pela guerra, por exemplo, encontrar profunda paz dentro de mim, para orar, né, de uma forma diferente. Eu encontro paz em mim e lanço no universo paz. E reconheço no universo de Deus só paz, só existe um. Ucrânia e Rússia, só existe um. Então eu lanço minha paz. Certo? Essa é a única forma que eu vou poder ajudar. Se eu entrar no lá quem está certo, quem está errado, e eu começar a ter sentimentos de raiva, de separação, eu só estou adicionando mais. Eu não estou vencendo nada e não estou ajudando ninguém. Se eu vir uma pessoa doente, eu vou reconhecer sua força, seu poder, sua divindade. Dessa forma, eu estou elevando Cristo nela. Aí você muitas vezes pode nem ver com seus olhos, porque a gente tem uma expectativa de que seja assim, de que o resultado seja esse, seja aquele. Você pode não ver que tenha acontecido nada lá fora, mas à medida que você orar e que você sentir a presença de Deus em você, um toque do Espírito dizendo que Deus está presente, você pode ter certeza que algo foi plantado e aí acabou a sua missão. O resto é com Deus. E você deixa nas mãos de Deus o governo do mundo dele. Você deixa que Deus governe, tá? Que Deus faça o trabalho dele. E você está aqui neutro, você não tem mais nada a fazer, tá? A sua oração e a sua elevação para uma outra dimensão. Então é assim que eu compreendo que nós podemos ajudar não somente a um, mas nós podemos ajudar o mundo inteiro. Cada um que se retira dessa consciência da materialidade, carrega consigo muitos outros, eleva a consciência da humanidade, não somente a sua própria, e isso é uma forma de seguir os passos de Jesus, porque Jesus não andou aí resolvendo as causas humanas. Ele sabia que todas essas coisas estavam no nível da terceira dimensão, no nível da ilusão. O que ele fez foi vencer o mundo. E nós também estamos aprendendo aqui a fazer isso. Namastê, queridos. Deus te abençoe.